Olá, amigos, tudo bem? Recebendo aqui no estúdio o professor Nereu do Vale Pereira, que recentemente completou 95 anos, ele que é economista, sociólogo, folclorista e um grande historiador da cidade. É um prazer imenso receber o senhor aqui na estreia desse novo projeto, professor Nereu do Vale Pereira. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Com prazer eu aceitei, estou à disposição, porque como sou vereador, já fui vereador em 2 legislaturas aqui na nossa Câmara Municipal, embora funcionasse no antigo prédio da Prefeitura, hoje é o museu, e é um prazer retornar ao ponto, ou ao ambiente onde eu militei pelo menos 8 anos. Muito bem, já que o senhor iniciou falando da política, a primeira eleição foi em 54, o senhor foi suplente, sim. E aí em 58 entrou definitivamente na Câmara Municipal. Sim, em 54 eu fiquei como primeiro suplente. Aí é um fato curioso, porque o titular era funcionário do Banco do Brasil, Carmelo Mário Faraco. Ele já faleceu, ele não está mais vivendo conosco. Foi um grande amigo meu. Faraco com a família que veio de Tubarão, né? Não, Faraco não. O Tubarão, foi daqui para Tubarão. Ah, foi daqui para Tubarão. A família migrante, o velho descendente, o construtor da família, de Faraco, veio direto da Itália, morava na Felipe Schmidt. Josefina era a mulher dele e era Mário Faraco. Aí o senhor tomou posse? Eu tomei posse primeiro como suplente e como o Banco do Brasil liberava o funcionário, mas tinha que desistir de salário do banco e assumir o salário de vereador. Sim. Para você ter uma ideia, o salário de vereador não dava R$200 por mês. Mas queria deixar milhares e assumir a função de 200. Ele foi obrigado a desistir de assumir, não desistiu do mandato, ele só pediu licença. Eu praticamente funcionei todo o mandato, porque depois ele resolveu pedir renúncia para permitir que eu me tornasse titular. E no segundo mandato já foi eleito diretamente. Eu fui eleito diretamente e fui até o vereador mais votado em Florianópolis. Isso na eleição de 1958? 58. Aí depois o senhor foi candidato a deputado e seguiu para a Assembleia? Em 62 eu concorri para deputado estadual, mas eu não fiquei como titular, fiquei como primeiro suplente e funcionei em 63 e uma parte em 64. E daí eu tinha feito concurso para professor da Universidade Federal, entendi que devia me dedicar principalmente à função de professor da Universidade Federal e desisti do mandato de vereador. E continuei como professor da universidade, onde eu me aposentei em 1969. A universidade chegou aqui em 60, 60. Né? Justamente no período que o senhor estava na Assembleia. Eu fiz concurso em setembro de 62 para professor da Universidade Federal. Consegui superar 8 candidatos concorrentes ao posto de professor de Sociologia Econômica e consegui o título de professor universitário. Bom, o senhor já trouxe aqui um pouco da sua trajetória naquele tempo mais antigo, né? Mais remoto. O senhor no auge dos seus 95 anos. A cidade era muito diferente naquele tempo? Eu costumo dizer, vou recordar coisa da minha infância. Florianópolis é um ditado que eu criei, usei muito tempo. Florianópolis, cidade que seduz. De dia faltava água, de noite faltava luz. Eu queria saber, os meus 6, 7, 8 anos de início de vida, enfrentar essas limitações. Para pegar água, entrar em filas, a luz, à noite precisava acender uma vela para ver se a luz estava acesa. Tempo da pomboca, né? Não tinha eletricidade, você ligava, não tinha nada. Eu comecei a estudar, inclusive, recursos, construir pilhas caseiras, bateria caseira, e aí decidi um transformador. Botar um transformador de ampliação, eu chupava a luz da rede e fazia a nossa casa toda iluminada, né? Um vizinho denunciou a polícia, eu tive que quebrar todo o meu equipamento e voltar a usar vela e voltou. O senhor nasceu precisamente aonde, professor?
na Rua Major Costa. Essa casa ainda existe, foi uma casa construída pela minha avó em 1920. E era uma casa que é tombada como patrimônio edificado de Florianópolis, porque é uma época que ela tem um traçado original e ela ficou conservada. Até hoje ela está inteiríssima, a casa. Uma casa soriana? Uma casa de arquitetura soriana, sim. Entendi. Mas era com 2 janelas de fronte e uma lateral de 12 metros, mais ou menos, com as peças de fileira. Essa expressão de fronte é nossa, né? Do Manezinho da Ilha. Manezinho da Ilha. Uma expressão que se mantém ainda. Se mantém. Muito legal. Tempo dos canudinhos, né? Major Costa era chamado de canudinhos. Canudinhos. E era famosa, você não usava a expressão Major Costa, era muito... Não, você mora nos canudinhos. Mas por que canudinhos? Bom, porque a Major Costa não tinha saída. Era uma rua que terminava numa grande chácara, a chácara do Tresca, era um polaco que tinha comprado essa chácara. Depois passou por vários outros proprietários, mas no começo era a chácara do Tresca. E tinha muitas plantações, tinha frutas, tinha plantação de cana, tinha mamoeiro à vontade, laranja à vontade. Muito passarinho, era bom de caçar passarinho, especialmente o tico-tico, sabiá. São os passarinhos que na gurizada tinha até um viveirinho em casa, e de vez em quando pegava algumzinho para enfeitar a minha casa. O senhor tem muitos passarinhos? Não, ultimamente estou sem passarinho. Mas só teve? O meu viveiro eu tive que até desativar, que estou deixando o Ribeirão, não tenho mais condições de ir constantemente lá. Não tive alguém que assumisse, inclusive, conservar os passarinhos e alimentar os bichinhos, né? Para eles não passar fome, eu doei alguns periquitos, alguns canários, fui distribuindo para filhos e conhecidos, fui distribuindo os passarinhos, estão todos protegidos. O senhor mora na Avenida Siluz, mas tem um laço muito grande com o Ribeirão da Ilha, por todo o trabalho desenvolvido em prol da questão açoriana, né? Enfim, então, só para quem não conhece um pouco da história do senhor, da atuação também, o senhor já teve em Açores quantas vezes? Eu não tenho certeza de dizer, mas passa de 10 vezes. 10 vezes. Eu faturo 12 vezes. 12 vezes? 12 vezes que tive nos Açores. Eu tenho registro dessas ilhas, né? As ilhas chamadas centrais, e as que mais frequentei, porque são 3 ilhas reunidas, ilha do... Poxa, o nome daqui, às vezes, a minha memória está falhando bastante, né? Ilha Terceira, que é a ilha mais famosa, porque é onde tem a sede do governo regional dos Açores, a Ilha Terceira. A Ilha de São Miguel, que é a maior ilha do arquipélago. E a Ilha do Faial, que é a ilha, vamos dizer, mais célebre. E nesta ilha que eu frequentei bastante, onde tem as instituições culturais, era a população mais de origem polonesa, porque conforme a região vai mudando os tipos de imigrantes que foram iniciar a colonização açoriana. Foram colonos europeus, que à época os Açores eram um fim de mundo. E muitos poloneses aqui na nossa cidade. Sim, mas... Eles vieram lá de Açores? Sim, mas eles vieram para cá facilmente porque eram pessoas que geralmente eram fugitivos de justiça, de desencontros, e aventureiros, e que os Açores ficam bem retirados do Oceano Atlântico, é quase a metade do Oceano Atlântico, né? E distante bastante, portanto, de Portugal. De avião são quase 2 horas de voo de Lisboa até os Açores, e com isso tudo dificultou muito a ida de pessoas para o arquipélago. Os mais foragidos, aventureiros que se aventavam no mar, se perdiam e ficavam protegidos nessas ilhas açorianas. Elas eram desertas até aproximadamente 1340. A partir daí é que começou a aparecer uma população no arquipélago dos Açores, a partir de 1340. E hoje estão morando nos Açores cerca de 200, 300 mil pessoas. Não é uma população grande. Isso em todas as ilhas? Todas as ilhas. A principal ilha é a Ilha de São Miguel, que é a maior, 2 vezes e tanto a nossa ilha de Santa Catarina, 2 vezes e um pouco maior. Tem a Ilha Terceira, que é uma ilha muito importante, que contém o governo central dos Açores,
E na Ilha Terceira, ela tem mais ou menos a área da ilha de Santa Catarina. Só que ela é mais arredondada, a nossa é mais alongada, a nossa ilha. É uma diferença de estrutura, né? E a nossa ilha é ilha próxima da costa e a Ilha Terceira é distante 3.000 quilômetros de Lisboa. É uma distância considerável. Distância grande, né? Perdida no meio do mar. Agora, recentemente, faz alguns anos, que a cidade de Florianópolis ganhou novos anos, né? O senhor fez parte dessa discussão. Sim. Como é que foi essa pesquisa de chegar nesse detalhe de Florianópolis ter 350 e poucos anos, né? 1736, que é a data que foi oficializada. Mas eu ainda contesto essa data, porque eles consideraram a data quando foi criada a primeira freguesia na ilha de Santa Catarina, que é 1714. E não é que isso aí ainda é incipiente, porque teve população que veio para cá antes disso. Devia ser um pouquinho mais antiga a ocupação da ilha de Santa Catarina. Acontece que a ilha de Santa Catarina é a última ilha na América do Sul. Daí para baixo, só nas Antilhas, né? Então, realmente, era uma área disputada para quem deveria atravessar do Oceano Atlântico para o Pacífico via Estreito de Magalhães, que foi quem descobriu essa passagem no sul da Argentina, o Estreito do Sul da América, o Canal de Beagle, que é conhecido no nome inglês, Canal de Beagle. E aí começou até a transferência de pessoas para o Pacífico. E ficou muito célebre que era a única forma de acessar ao Oceano Pacífico via marítima. Você repara que, olhando até a América do Norte, não existe outra passagem para o Oceano Atlântico, só aqui no sul da Argentina. É verdade. Esse canal foi descoberto pelo nome de Fernando de Magalhães, que era um português contratado pela coroa de Espanha para tentar descobrir uma passagem para o Pacífico. Vários aceitaram o desafio, mas só no Fernando de Magalhães que foi conseguir descobrir essa passagem lá no sul da Argentina. Uma verdadeira odisseia. Hein? Uma verdadeira odisseia. Vários comandantes espanhóis tentaram e não tiveram êxito. Ou morreram no caminho ou desistiram da proeza. O primeiro que foi contratado pela coroa de Espanha, João Dias de Solís, espanhol, 1714. 1714 foi quem descobriu a Ilha do Campeche, deu o nome à Ilha do Campeche. E daí ele tentou ir ao sul, mas foi infeliz, porque quando ele entrou na Bacia do Prata, no Canal do Prata, para buscar, ele se desentendeu com os índios. Ele foi apresado, porque como ele era o comandante da expedição, ele foi apresado pelos índios, charruas, e eles banquetearam o homem, comeram o bichinho assadinho. É mesmo? E soltaram os outros que voltaram e ficaram na ilha de Santa Catarina. São os primeiros moradores da ilha de Santa Catarina e na ilha do Campeche, 1714. Na Ilha do Campeche. Na Ilha do Campeche. Começou a população da ilha a ser crescida com migrantes. Mas ela tinha outro nome, não? Hein? Ela não tinha outro nome, a ilha? Ela não foi batizada com o nome de Santa Catarina, né? Ela foi batizada com Ilha das Flores, teve de Ilha Meiembipe. Meiembipe é um bastante usado, lembrado, né? Sim, sim. Até chegar à Ilha de Santa Catarina já foi uma nomeação espanhola. A Ilha de Santa Catarina foi inicialmente ocupada por espanhóis. E eles que batizaram a ilha no nome de Santa Catarina, um marido da coroa de Espanha, Sebastião Caboto, em 1526, na comunidade que hoje tem o nome de Tapera. Nessa localidade ele ficou, residiu um tempo na Tapera, e aí resolveu batizar a ilha em 25 de novembro de 1526, dia de Santa Catarina, a ilha com o nome de Santa Catarina. E aí ficou vigorando até hoje esse nome bem escolhido. E o Ribeirão da Ilha, que é um reduto açoriano, que o senhor já vive, né, por lá há muito tempo,
Ribeirão, acho que é uma das localidades mais conservadas da nossa ilha, com a sua característica açoriana. Eu não sei se diria conservada ou tradicional, certo? Porque toda a população da ilha de Santa Catarina, que citei há pouco o João de Solis, começou pela ilha do Campeche, todo o sul da Santa Catarina. Né? E ele é que foi quem aventurou passar para a Ilha Grande, como chamaram no começo, Ilha Grande, a ilha do Campeche, passa para a Ilha Grande, e daqui até o mar que dá acesso à Lagoa dos Patos, o mar que separa a América do Sul com o nosso continente, chamada Bacia do Prata. Então, realmente, João Dias de Solis foi o primeiro que alcançou esse trajeto, mas quando ele foi banqueteado pelos índios, charruas, os índios liberaram as tripulações. E eles voltaram e ficaram morando no Ribeirão da ilha. Então, o primeiro povoado existente da ilha foi esse povoado de náufrago, chamado Náufrago de João Dias de Solis, 1714. Aí começou a haver uma população mais estável na ilha de Santa Catarina. E aí, posteriormente, a cidade cresceu aqui na região central, né? Com a Vila de Desterro. Mas é outra preocupação, porque quando Portugal interessou-se pela ilha de Santa Catarina, ela era espanhola. Por que ela era espanhola? Porque quando foi descoberto a ilha de Santa Catarina, nos primeiros contatos, ainda reinava o Reino Unido de Castela, época em que Portugal e Espanha tiveram as coroas em comum, chamado Reino Unido de Castela. E por isso a ilha de Santa Catarina passou a ser colonizada pela Espanha. O começo, tanto que o nome da ilha é dada pelo espanhol. A ilha de Santa Catarina foi o espanhol, que se ainda há pouco, João Dias de Solis, adindo da coroa de Espanha, que batizou a ilha com o nome de Ilha de Santa Catarina. Eu troquei o nome, é Sebastião Camote, que batizou a ilha com o nome de Santa Catarina. E a 25 de novembro de 1526. Isso dá um bom enredo de escola de samba, hein? A participação efetiva dos espanhóis, sim, né? Na nossa história. Na nossa história. Então, a nossa ilha foi espanhola até 1640, quando terminou o Reino Unido de Castela. A partir de 640, a ilha começou a pertencer a Portugal. Houve discussões fortes, né? Houve até movimento militar, porque os espanhóis não queriam ceder a ilha. Eles já tinham comando de alguma coisa lá na Bacia do Prata, especialmente próximo ao Uruguai e o sul do Uruguai. E aí vieram aqui uma tropa grande de navios, houve uma revolta bastante grande, armada de marinha, entre Espanha e Portugal, aqui nas baías sul da ilha de Santa Catarina. Estaríamos todos hoje falando espanhol. Falando espanhol. Interessante, por que é o nome Ribeirão? Né? Porque tem implicações com essa época. O Ribeirão era denominado, a palavra espanhola, Ribeiraco. Ribeiraco. Ribeiraco quer dizer um pequeno rio. É um pequeno rio. Pequeno rio. E tem o rio, quando chega ali mesmo, o rio Riacho Ribeirão, é um rio pouco caudal, não tem muita água, tem muita extensão. Ele começa na rua do Morro Matadeiro, vai correndo quase 10 quilômetros para chegar desaguar no Oceano Atlântico, ali no canto do rio. Onde o Ribeirão tem um lugar que chama de Canto do Rio, bem situado, no canto do rio, que ele deságua ali. E ali é que o Sebastião Camoto esteve por ali, foi na Tapera, e lá na Tapera é que ele resolveu batizar a ilha com o nome de Santa Catarina em 25 de novembro de 1526. O senhor diz a Tapera do Ribeirão? A Tapera do Ribeirão. O Ribeirão, nos mapas antigos, aparece com a palavra de Ribeiraco, que é uma palavra espanhola, quer dizer, o pequeno rio, Ribeiraco é pequeno rio. Eles transformaram o nome para o aumentativo, Ribeirão. Foi um aumento, correção inadequada, porque ele devia ficar aqui Ribeirinho. Para ser Ribeiraco quer dizer um rio pequeno. É um Ribeiraco. Sim. Muito bom. A história da cidade aqui na TV Câmara com o professor Nereu do Vale Pereira, que recentemente fez 95 anos de vida e tem toda essa memória nos brindando com belíssimas informações.
Aqui na responsabilidade técnica do Café e Prosa, o Felipe Perazini, e a direção geral da TV Câmara, através da Carla Silveira. Professor Nereu, quando o senhor nasceu em 28, a infância veio à tona nos anos 30, né? Como é que o senhor, quais são as memórias que o senhor tem da infância, a chegada do rádio, da comunicação, enfim, nos conte um pouco mais dessas histórias. É uma história que pode ter muitas facetas, porque acontece que eu já em criança tive que enfrentar, citei ainda há pouco, porque nós não tínhamos luz elétrica, a energia elétrica era muito fraca, muito pouca potência. A usina que alimentava Florianópolis ainda existe, a usina ali em Colônia Santana. Né? Sim. Aquela usina tem 15 quilowatts. 15 quilowatts hoje, nada, é uma pequena usina hidrelétrica. Ela está mais para efeito histórico e mantido com muita justiça pela Celesc, que tem ali um patrimônio valioso, que é a primeira estação elétrica do sul do Brasil. Primeira estação hidrelétrica do sul do Brasil. Evidentemente que esse nome não podia ser apagado da memória, o nome da hidrelétrica do Capivari. A Capivari é atual, é o Rio Garcia, e nessa região é mais conhecido com esse nome. E realmente a luz era uma dificuldade, porque a cidade, a proporção que fosse crescendo, a energia que era fornecida por essa energia de 15 kW não era nada para a cidade de Florianópolis. Então, nos meus 6, 7 anos, comecei a preocupar o que dá para fazer, o que dará para fazer para tentar ter uma iluminação elétrica ou iluminação na casa, não se dá por boca com querosene. Né? E comecei a estudar um pouco de eletricidade, como fazer uma pilha. Comecei a fazer pilhas para acender, mas só lâmpadazinha pequenininha, e iluminava a minha casa. Na minha casa tinha bastante luz de lanterninha acesa, né? Os vizinhos não tinham, ficavam até espantados. E quando eu comecei a aprender uma questão de chupar energia, ampliar a energia para concentrar na minha casa, eu começava a botar um sistema de lâmpadas em série, da proporção que eu ia reduzindo cada lâmpada de 12 volts, a energia nominal era 220, como é hoje. Eu terminava com uma lâmpada de 12 volts ligado direto na rede e não queimava. E nossa casa ficava, que era uma luminosidade total. E os vizinhos ficavam sem luz. Eu chupava tudo. Né? Resultado, eu tive que desmontar também a minha engenhoca, porque deram parte da polícia e o papai mandou: filho, fecha isso, encontra outro jeito. Foram para a delegacia. Foi para a delegacia. Legal. E quais são as lembranças que o senhor tem naquele tempo? O centro da cidade tinha muito menos prédios. Sim. E o vento batia com mais força. Né? A impressão que se tem é que era muito mais frio. Né? O que se fazia para vencer o frio? Mas não dizer que era muito mais frio. Aqui, realmente, a falta de população, a falta de energia elétrica, toda essa potencialidade que nós temos hoje não existia. Então, não havia aquecimentos domésticos, nem recursos para aquecer, porque a energia era débil, a capacidade instalada era insignificante. Acontece, eu citei ainda há pouco, que à noite, para você saber se tinha luz acesa, tinha que arriscar um fósforo para ver se a luz estava acesa. É uma aberração, mas é que eu usei essa expressão para justificar que não tem nada. É cidade que seduz, de dia faltava água e de noite faltava luz. Não tinha água, teve que ir para filhas pegar com tanques de água pegando água, e depois então a maneira de caçar a luz, a energia para a nossa casa e passar pelos de sabor, de eu ter que desmanchar a minha criatividade, porque o meu pai disse: não quero me incomodar com a polícia, filho, dá um jeito nisso. E quais são as primeiras lembranças que o senhor tem da infância, da nossa briosa Ponte Círio Luz, que recentemente foi reaberta? Sim, a Ponte Círio Luz já tinha sido inaugurada, porque ela foi inaugurada em 26, eu nasci em 28, então realmente não havia possibilidade de eu ter assistido antes alguma coisa, né? Mas realmente a ponte era uma atração, porque na Rua Major Costa, onde eu morava,
você escutava à noite, no silêncio da noite, o batido das madeiras, porque o tabuleiro da ponte era tudo em madeira, e madeiras que ficavam nesse sentido. Então o carro passava Dava para estar na Major Costa. Estava na Major Costa, o pessoal ficava escutando o barulho da ponte. Barulho da ponte. Interessante. É uma distração, né? E cavalos passavam pela ponte também, né? Naquele tempo. E cavalos, especialmente carroças. Carroças, né? Porque o automóvel eram insignificantes. Que carros tinha motorizado? Às vezes era um caminhão, ou coisa assim parecida, que já existia o caminhão e carro de cavalo. A maioria era carro de cavalo. Os carros de praça eram carro de cavalo. Se te lembra que chegasse a ver, conhecer os carrinhos de 2 cavalos, né? E tinha uns toldos que cobriam passageiros, carro de praça chamava-se, que era para frete, levar passageiros. E tinha um tormento que era quando tinha que levar algum passageiro ao Hospital de Caridade, subia a rampa de pedra, que a rampa do Hospital de Caridade hoje está asfaltada, modelo de ficaria, né? E essa ladeira do Senhor do Espaço, com pedras, os cavalos escorregavam no paralelepípedo, tinha ferros nas patas, né? As ferragens não tinha outro nome. E bota na pata do cavalo. Ferradura. As ferraduras faziam barulho, mas escorregavam na pedra. Sim. Os cavalos passavam trabalho para subir a ladeira do Senhor do Espaço. E ali perto da ponte tinha um cemitério, né? Perto da ponte era o cemitério, a cabeceira da ponte. Eu alcancei esse cemitério. O cemitério começa a ser alterado em 1911, 1912. Mas até 1930 ainda havia algumas sepulturas naquela área ali perto da Ponte Ercílio Luz. Volta e meia alguém acha alguma coisa ali no Parque sim, se escavar bastante, porque como eram sepulturas muito antigas, algumas ficaram soterradas, que houve muito aterro para aquela área ali em cima, e realmente soterrou muito cadáver ali de gente que tinha falecido antes, né? E nesse tempo, atravessar a Ponte Ercílio Luz significava sair de Florianópolis e ir para São José. Para São José. Até os anos 40, né? Sim. E São José foi o segundo município de Santa Catarina. São José da Terra Firme, que era o nome inicial do município de São José. Ele foi criado ainda como parte do município de Florianópolis, e depois Florianópolis resolveu entender de roubar uma parte de São José para criar o subdistrito do Estreito, ou Canto Estreito, dando integração à capital, à parte continental que tem hoje. Que é uma potência. 39-40, governador Nereu Ramos, através de um decreto-lei, de ditadura Vargas, ele assinou o documento ao 31 de dezembro de 1930, e eu citei ainda há pouco, agora a cabeça me atrapalhou. 31 para 32, a transferência de parte do município de São José, que se chamava Distrito de João Pessoa, para o município de Florianópolis, com o título de Distrito do Estreito. E a cultura açoriana também presente em São José, Biguaçu, na região metropolitana toda. Sim, porque a migração açoriana ainda é do tempo do Brasil Império. Em 1748 começou a migração açoriana. Os primeiros açorianos chegados à ilha de Santa Catarina foram no dia 6 de janeiro de 1748. Os primeiros casais que chegaram. Esses casais eram ajeitados em casas, na rua hoje, que recebeu o título antigo, que era Rua dos Casais, e que é bem no começo, ali onde tem alguns edifícios, do BESC, do Banco do Brasil, subia ali a rua, que hoje é a Rua dos Ilhéus, a Rua dos Ilhéus, tinha esse nome porque quando chegaram, as casas ali começaram a ser ocupadas por os casais açorianos que foram trazidos da imigração. E a imigração açoriana, ela foi um projeto da coroa portuguesa para colonizar a ilha, porque a ilha tinha 5, 6 mil habitantes em toda a ilha. E foi criado o estado de Santa Catarina, e
e o seu governador nomeado, José da Silva Paz, que o que é que eu vou ser governador? Não tenho nem gente aqui para dirigir. Então ele aconselhou Portugal a tomar uma atitude e sugeriu em carta ao rei de Portugal para pensar que os Açores eram uma região deserta quase, a população reclamando para tirar, que eles ficam perdidos no meio do oceano. O arquipélago dos Açores é perdido no meio do oceano. Você leva 2 horas de Lisboa para chegar nos Açores, a via aérea, era um trajeto enorme. Sim. E eles viviam no abandono, praticamente. Então seria fácil recrutar pessoas que aceitassem vir para Santa Catarina. Vir para uma ilha costeira, é uma ilha de boas dimensões e continente fronteiriço, fácil de ser povoado, e facilitou esse processo migratório a partir de 1748. Entendido. Bom, são muitas histórias, né, professor Nereu? O senhor tem... A história da nossa ilha é uma história muito longa. Muito longa. Muito longa. E bonita. Sabe que nós temos algumas realidades que nós usamos, que foram por mim registradas e que merecem algumas referências. Florianópolis das 100 praias. Ah, sim, é uma das obras do senhor, né? E minha obra a principal obra que eu publiquei foi essa. Como é que o senhor fez essa pesquisa? Bom... O senhor percorreu a ilha de barco? Bom, eu comecei não de barco, não, por terra. Por terra mesmo? De 7 para 8 anos, e com meus 2 irmãos mais velhos, um que era 2, outro 3 anos a mais do que eu, e percorri a ilha a pé. Nós tivemos o hábito e fizemos algumas dessas travessias. Era uma semana com a mochila nas costas, com provisão para comer alguma coisa. Bem verdade que fruta se encontrava muito, laranja especialmente. Sim. Era abundante na ilha de Santa Catarina. Né? Laranja. Isso aí era uma semana caminhando, dentro de costões, etc., e vencendo isso aí. Eu não fiz só uma vez isso, eu fiz várias vezes. E agora, para fazer esse estudo das praias, percorri esta ilha novamente, custeando a pé em toda a ilha. Eu me lembro agora que eu levei, recordei recentemente, a comemoração do meu aniversário, 95, com um neto mais velho meu, que mora em Penha, o nome dele é Tiago Pereira Alves, que ele foi o meu companheiro nessa jornada de identificar as praias e fazer o estudo das praias. Percorremos a ilha de Santa Catarina, contornando a pé toda a ilha de Santa Catarina. Era uma semana de andanças. Porque não havia estrada, não havia ônibus. Ônibus para Canasvieiras só a partir de 1936, 37, para chegar em Canasvieiras. E era uma viagem longa. Viagem longa, mas o pessoal não fazia por estrada, fazia pela costa, vendo o que é possível, que as costões vencendo. É uma aventura. Isso é uma aventura que hoje não acredito que alguém faça esse contorno à ilha a pé. É uma travessia arriscada, porque você tem que passar por costões impressionantes. Quer ver a parte sul da ilha, tem costões impressionantes para você suplantar. E para o senhor, qual é a praia mais bonita dentre essas 100 que o senhor pesquisou? Bom, essas 100 estão incluindo praias também do continente, mas que pertencem ao município de Florianópolis. As praias de Coqueiros, por exemplo, pertencem ao município de Florianópolis. Praia do Balneário, essas são praias que pertencem à parte continental e não propriamente à ilha. Então, na ilha mesmo são 62 praias, que são da ilha, né? As outras 38 estão no continente. Percorrer essas praias e depois todas as praias com máquina fotográfica, com medida e treina para poder medir cada praia, medir cada uma dessas praias. Sim. Em lugares que a gente tinha que fazer um grande esforço para chegar perto da praia para medir. Então não foi um trabalho fácil. Mas o senhor tem uma que é mais bonita? A mais bonita? Para escolher a que tem mais encantos... na opinião do senhor. Praia da Calheta. Calheta? Calheta. Conhece a Praia da Calheta? Eu conheço a da Caeira, da Calheta não. Pois é, você precisa ir lá. Porque é uma praia que tem difícil acesso. Calheta porque ela tem uma forma de uma calha. Ela tem a forma de uma calha no mar.
E o pessoal começou a usar galheta, porque houve um desenhista um dos primeiros desenhistas da ilha de Santa Catarina era um inglês, e ele talvez não entendia bem o que o nosso caboclo falava, e botou, em vez de botar calheta, botou galheta, né? Escreveu galheta, com G. Então é a nossa famosa Praia da Galheta. E a galheta, mas o nome certo é da calheta, ela tem um desenho de uma calha. E é uma praia linda mesmo. Que é uma praia, você tem ali a Praia Mole, essa Praia Mole, que é o hotel da Lagoa ali, tem um hotel grande ali, né? E tem a praia Gonzaga, né? Da família Gonzaga. Isso, da família Gonzaga. Ele era um grande orquidófilo. Isso, um grande amigo meu, conheci bastante. Ele morreu cedo, esse homem. Não, ele não durou muito. E, naturalmente, que o nome ficou envolvido nisso e permanece ao longo da história como galheta em vez de ser calheta. É uma calha. Curioso, né? Uma história boa aí para quem não conhecia. Então, para cada praia dessa, eu tenho em cada nome, e a sua origem tem nomes curiosíssimos, né? Praia do Defunto. Praia do Defunto. Sabe onde é que fica isso? Não. Você ia conhecer. É uma praia interessantíssima, que tem a praia... daquela praia ali sai onde tem o fim da estrada do Ribeirão, quem entra para ir para o Plano do Sul. Sim. A Praia Brava, lá do sul da ilha, tem ali um local que chama da Casa da Galega. É uma casa que uma galega que morou ali construiu, essa casa existe ainda, é uma casa grande, bem construída, e aí tem uma descida e vai dar numa prainha lá embaixo, que é essa Praia da Calheta. Maravilha, são histórias muito boas. E em relação à comunicação, quando o senhor era jovem, adolescente, nós tínhamos os jornais impressos, depois chegou o rádio. O rádio, quando chegou à cidade, assustou muito, não? Olha, esse foi para mim uma outra abertura impressionante. Nos anos 40. Dos anos 30. 30 já? Mas sim, eu comecei a preocupar porque o primeiro rádio que eu tive diante dos olhos, o meu pai tinha alguém que devia uma conta para ele em 1936. E o fulano deu um rádio para ele. Só que o rádio não está funcionando. E entregou para meu pai. Eu disse, meu pai, eu vou mexer nisso aí, vou ver se conserta esse rádio. Meu filho, não trabalhas com rádio? Não, vou dar um jeito. E passei a estudar e consegui descobrir o que faltava no rádio. Tinha que comprar uma pilha nova. A pilha não, a válvula. A válvula do rádio era valvulados, né? Sim. E como é que eu vou fazer para encontrar esta válvula? Percebi que tinha uma válvula que não acendia, estava queimada. As válvulas acendiam e ia verificar, olho nu, que tinha algum problema ali. E resolvi comprar a válvula. Sei. Para você ter uma ideia, não havia no Brasil onde eu fosse pedir esta válvula. Eu descobri que eu comecei a estudar rádio com literatura escrita em espanhol, porque no Brasil eu estava muito atrasado à época, não tinha quase nada. Resultado é que comecei a aprender espanhol e ler espanhol. E descobri que em Buenos Aires havia um mercado que vendia essas válvulas. Escrevi para lá e disseram que tinha que mandar X de dinheiro para eles e mandaria pelo colipostor a válvula. Mas tudo isso demorava muito, né? Mas foi quase um ano. Quase um ano. Foi o dinheiro para lá, até a pilha chegar, mas chegou e funcionou. E aí eu comecei a estudar rádio e passei a montar, a vender, trabalhar, consertar aí o rádio, ligaram o rádio? Liguei o rádio. Aí o que veio em primeira mão? Qual foi a informação? Veio música, notícia? Música, feito música, né? E qual era a rádio? Qual era a emissora de rádio? Nesta época, a Rádio Guarujá já existia. Que a Guarujá é dos anos 40, né? Foi um pouquinho antes. Não, os anos 30 é Blumenau. Rádio Nereu Ramos.
na RCA 4, O Rádio Clube. 4. Eu não me, já mudou de nome, até tem outro nome. É uma rádio de Blumenau. De Blumenau, De exatamente. Blumenau que conseguia captar, mas só em dias com uma antena muito grande, estavam uns arames enormes dos bambu altos para poder captar o som. Né? E aí pegava até estações argentinas, uruguaias. A Argentina estava bem adiantada em relação ao Brasil, tanto que eu, para comprar uma válvula, tinha que mandar buscar em Buenos Aires. Levou quase 3 meses para a válvula chegar, mas veio. Eu mandei o dinheiro adiantado, eles mandaram certinho. Que bom isso. E o rádio funcionou. Coisa boa. E logo em seguida vieram os famosos alto-falantes da Praça 15, né? Sim, os jacarés. Isso, aí é com a Guarujá que começou. Sim. A Praça 15 agora já começou com esses alto-falantes e eu tive amizade com a Chica Brautev, que é um dos primeiros da Rádio Guarujá, o nome dos primeiros a trabalhar, e também comecei a aprender a montar esses alto-falantes. Então montei vários lugares aí, trabalhava nas festas de igreja, para produzir sons em barraquinhas, essas coisas todas, montei todo o sistema sonoro da Catedral Metropolitana, eu e o meu irmão mais velho. Transmitíamos pela Rádio Guarujá as missas da Catedral Metropolitana às 9 horas da manhã. Ainda hoje parece que é esse horário que eles transmitem também. Não sei bem como é que está agora, transmitirá. Mas, de qualquer maneira, foi um começo realmente bastante frutuoso, porque o rádio, não existia outra coisa, era o rádio. Então, a música era o rádio. Aí começaram a ouvir os jogos de futebol do Rio de Janeiro também, né? Futebol do Rio de Janeiro. E nessas alturas, nós irmãos ficamos divididos. Os mais velhos que quiseram ser flamenguista e eu resolvi ser fluminense, para não ser igual a eles. Entendi. Então eu era torcedor do Fluminense, sou ainda hoje, e o Flamengo e ficava com 12 irmãos mais velhos que eu. Esses 12 irmãos mais velhos que eu também já faleceram, todos dois. Sim, eles eram flamenguistas. Flamenguista. Isso. Depois os mais novos foram ser Vasco. Pegaram o tempo do Expresso da Vitória. Isso, tem outros matizes, embora o Botafogo seja um clube antigo também. O Botafogo destaque maior nos anos 60. Né? Mas o Vasco nos anos 40 teve o Expresso da Vitória. E atualmente ele é o campeão da Copa do Brasil, está na ponta. Botafogo. Naquele tempo e até hoje, muitos manezinhos torcem por um time daqui e um time do Rio de Janeiro. Né? Era comum nosso, nós não vivíamos só do nosso futebol. Principalmente era o futebol do Rio de Janeiro, que as estações do Rio nós pegávamos com mais facilidade. Rádio Nacional, né? Rádio Nacional, que é a Rádio Marique Veiga, que era muito famosa, e que tinha boa potência, a gente conseguia com uma antena de fio compridão, captar o som dessas emissoras. Acho que é pioneira a Rádio Marique Veiga. São Paulo, depois começamos a assistir a Rádio Tupi de São Paulo. Tinha a Tupi do Rio, tinha a Tupi de São Paulo. Sim. Rádio Tupi. A Rádio Nacional tem muita história, né? Sim. O rádio brasileiro desenvolveu-se mais tarde que na Argentina. Citei ainda há pouco e volto a recordar. No Brasil só melhorou a partir da década de 1940 para cá. É verdade. Nós éramos muito pobres do ponto de vista tecnológico. Bom, já que o senhor falou de futebol, o senhor foi... o senhor é o conselheiro mais antigo do Avaí Futebol Clube, o senhor foi presidente interino em 93, já foi presidente do conselho. Como é que o futebol surgiu na vida do senhor, hein? Bom, isso desde criança que nós acompanhávamos o futebol do Rio de Janeiro, meus 2 irmãos mais velhos e eu, ficávamos trocando ideias. Nós resolvemos organizar também um clube de futebol dos Canudinhos. E começamos a disputar jogos, a gente chamava de várzea, futebol de várzea, fazendo boi de mamão, outras coisas básicas, tudo isso implicou em todos os meus momentos de vida. Vivi bastante esse momento. Evidentemente que como não havia, o nosso futebol aqui era muito limitado, já existia Avaí Figueirense, o Tamandaré. Meu pai foi presidente e fundador do chamado Tamandaré. Sim, famoso. Tem a fotografia alegórica dele até com as cores do Tamandaré, do meu pai. Então, mas o Tamandaré morreu cedo. Logo em seguida vieram outros clubes,
O Florianópolis teve muitos clubes, os Atléticos e o Paulo Ramos, e vai por aí afora. São Paulo, né? São Paulo. Postal Telegráfico. Postal Telegráfico disputou campeonatos, né? E a verdade é que a gente começou a viver o futebol, organizamos um clube de futebol nos Canudinhos, e esse clube chamava Riachuelo. Riachuelo. Nós jogávamos futebol. Mas era alusivo ao clube de remo? Alusivo ao clube de remo, porque como o Riachuelo é azul e branco, então a gente ficou com a tendência, meu irmão mais velho também era havaiano, outro era figueirense, e a gente ficou mais pelo azul e branco e ficamos com o Avaí. E aí o senhor tentou ser jogador profissional? Tentei, sim, eu tentei, isso já foi na década de 40, e nessa época eu tinha que estar começando a pensar na vida profissional também, né? E meu pai chegou e disse: meu filho, futebol é para malandro ou vagabundo. Se quer vencer na vida, vai estudar. E deixa o futebol e vai estudar. Sabe que essa história eu li na biografia do João Avelange, que o pai dele falou algo semelhante a ele, que não era para ele jogar futebol. Sim. Era para ele estudar. Ele acabou sendo atleta de polo aquático do Fluminense, mas escondido jogava bola também. Jogava bola também. Mas era um outro tempo, né, professor? Era outro tempo. O futebol era esporte de malandro. Impressionante isso, né? E hoje é uma paixão nacional. Uma paixão nacional e bem desenvolvida, porque o nosso futebol brasileiro é um dos melhores do mundo, aqui não há dúvida nenhuma, embora nós não tenhamos agora atualmente disputas do Campeonato Mundial, vai ter agora o ano que vem, estamos nas eliminatórias ainda, né? Mas nós temos o melhor futebol do mundo, sem dúvida alguma, e inclusive para fornecer jogadores para os grandes clubes que atuam por outras partes do mundo. Agora, se o senhor tivesse se tornado jogador de futebol nos anos 40, com certeza teria figurado na equipe, clube maior. Na equipe que conquistou o tetracampeonato estadual, no caso o Avaí. Só para citar um exemplo, você ouviu falar do Oberdan. Sim, Oberdan Vilaim. Um grande jogador, Oberdan. Eu comecei a jogar futebol com ele. Com o pai dele, né? Não, com ele. Com o filho, Oberdan, como é que é o nome do filho? Não, Oberdan também. Na época que ele começou a jogar futebol... O pai dele era goleiro do Avaí, o André Vilaim. O goleiro do Avaí. Isso. E eu participava do Clube 12 de Agosto, que era um clube recreativo de baile, e participava da diretoria desse clube. Eu frequentava, levava minha namorada, na época era namorada, levava minha irmã, um cunhado, para ir os bailes do Clube 15 de Outubro. E o Oberdan, filho do Vilaim, o próprio Vilaim também era da diretoria desse clube. O Clube 12. Clube 12, hoje é o Clube 15 de Outubro, não é o Clube 12, o Clube 15 de Outubro. Esse clube não existe mais. O Clube 15 de Outubro era na descida da rua Francisco Tolentino. Isso mesmo, era aí que era a sede do 15. Isso. Depois ele passou para a rua Felipe Schmidt, não, que é que desce lá na ponte ali, a primeira, ainda tem a sede que era do Clube 15, existe ainda, o prédio. Sim. Mas o clube não existe mais, já foi extinto. E no Clube 15 de Outubro, tanto o Vilaim como o filho Oberdan, o grande craque Oberdan, era também da diretoria desse clube. Então eu fiquei amigo deles e comecei também a me envolver com o futebol. Futebol amador daí. Futebol amador. Eu joguei muito futebol junto com o Oberdan. Legal. O Oberdan foi um grande craque aí, que jogou no Santos, ele foi para a Europa, foi o primeiro brasileiro praticamente a ir para a Europa, jogar futebol na Europa. São histórias boas, né? Mas naquele tempo o futebol era no estádio Adolfo Conde, no Lago 13 de Maio, né? Onde mais? Na Escola Industrial? Na Escola Industrial, o Colégio Catarinense, disseste, né? Colégio Catarinense também? Colégio Catarinense. O senhor estudou no Colégio Catarinense, né? Não. Eu frequentei o Colégio Catarinense porque havia uma congregação dos internos e a congregação aberta a quem não fosse interno do Colégio Catarinense, congregação mariana. Sim. E eu me filiei à congregação mariana que chamava Nossa Senhora do Desterro, congregação Nossa Senhora do Desterro. E aí eu passei a jogar também no Colégio Catarinense. Foi aí que eu conheci o Oberdan e começamos a jogar juntos. Certo. Ali, inclusive, nasceu
A Federação Catarinense de Desportos Terrestres. De Desportos Terrestres. Dia E o meu 12 pai de abril. participou dessa fundação. 12 de abril de 1924. 24. Vai fazer 100 anos no ano que vem. É a história da cidade, né? A história da cidade e de Santa Catarina passa também pelo Colégio Catarinense. E daí o senhor viu o Avaí ali ser tetracampeão, viu o Figueirense destacar também, os times do interior. Mas especialmente o Avaí. O Avaí foi durante muitos anos o maior campeão de Santa Catarina, não é isso? Inclusive com os tricampeonatos, etc. O Avaí teve uma atuação muito destacada no futebol catarinense. E é evidente que hoje as coisas mudam muito e o futebol difundiu-se por muitas comunidades e os aportes de técnicos e de dinheiro, especialmente dinheiro, porque a crise que o Figueirense está passando, porque não tem dinheiro. O Avaí está começando a passar por isso também agora. O presidente só reclama que não tem dinheiro. Mas em compensação ele fica só um salário para ele de 30 mil reais. E não tem dinheiro porque então, o presidente ganha 30 mil reais para não dirigir ninguém. Isso eu disse para ele. Eu fui lá e conversei com ele. Não sou contra a remuneração, mas se tem remuneração tem que fazer mais do que está fazendo. Entendi. Naquele tempo era muito o amor à camisa, né? Isso. Tempo amor à camisa. E hoje o senhor vê... Como é que o senhor vê, né? Partindo para a última parte aqui da nossa conversa, do nosso café e prosa, como é que você vê a Florianópolis do futuro? A cidade que está mudando, crescendo, hoje uma capital de Santa Catarina com quase 600 mil habitantes, uma grande Florianópolis com mais de 1 milhão de pessoas, a modernidade, a tecnologia, pessoas de outros estados vindo para cá. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê o futuro? Bom, a ilha de Santa Catarina é que é o polo fundamental dessa diferença. Você vê que a ilha de Santa Catarina, ainda há pouco, é a última ilha no Oceano Atlântico em demanda sul. E foi uma ilha muito conhecida de todas as navegações, especialmente as tentativas de exploração do acesso para o Oceano Pacífico saindo do Atlântico. O canal, o Estreito de Magalhães tem um nome nesse sentido. Então, realmente, esse fato da posição estratégica da ilha de Santa Catarina favoreceu também o surgimento também do futebol, que o futebol começou em Florianópolis. Hoje as cidades foram nascendo e foram organizando seu futebol, mas o início do futebol catarinense é a ilha de Santa Catarina. O Campo da Liga é o campo mais antigo que existe no estado. Por esse nome, ele não existe mais o Campo da Liga, hoje é o Shopping Beira-Mar. Então, realmente, as coisas foram caminhando e mudou muito hoje, mudou muito. Tanto que o futebol hoje está mais no interior que em Florianópolis, no interior da ilha de Santa Catarina. E como o futebol hoje é uma atividade que requer recursos financeiros vultosos, não é qualquer tostão que vai bater um clube de futebol. Como Florianópolis também não tem muitas indústrias, não tem receita para sustentar uma equipe de futebol, Avaí e Figueirense estão aí numa miséria financeira que não tem tamanho e não tem saída. Embora o estádio do Avaí seja um estádio de grandíssima qualidade, que foi em função dos tratados da família Queires, né? Porque para eles usarem o shopping Beira-Mar, construir o shopping Beira-Mar, o Queires e companhia, eles construíram o estádio do Avaí. Sim. E ficaram amigos do Avaí e mantém o Avaí hoje. Quem mantém o Avaí hoje é o Grupo Queires. Se o Grupo Queires sair, o Avaí se fecha. Uhum. Não, sim, o senhor entrou no mérito aí do futebol, mas ainda gostaria de questionar o senhor o seguinte: como é que o senhor vê a cidade de Florianópolis, que está em crescimento, a cidade daqui para frente, cidade que lá embaixo, quando o senhor nasceu, não tinha energia elétrica, Sim. não tinha quase nada, e hoje tem tudo, né? Tem tudo. Tem a tecnologia, um polo tecnológico. Como é que o senhor enxerga isso? Eu sinto que você tem ainda há pouco a principal causa do crescimento que nós chamamos de Florianópolis é o crescimento da ilha de Santa Catarina. Foi a ilha de Santa Catarina que trouxe esse contexto de recursos, não só recursos financeiros, como administrativos, a construção da ponte Círio Luz, tudo isso criou para a nossa ilha
o aeroporto, você vê os centros de referência para Florianópolis, hoje até da tecnologia, os centros de tecnologia avançada que tem os ingleses na Canangeiras, tudo isso é um conjunto de forças que faz uma tecnologia mudar. Eu me lembro que houve uma campanha, quando eu era vereador, inclusive, questão de um distrito industrial para Florianópolis. Olha só. Certo? Para você entender melhor isso, eu na Câmara de Vereadores, eu era vereador à época, me pronunciei contra, sugeri que fosse pensado no distrito industrial de São José, tem apoio em terra, tem ambiente de expansão, logística e tem futuro. Eles queriam construir um estádio na entrada de Santo Antônio de Lisboa, à direita daquele morro. Mas que ideia de doido, construir um estádio ali. O Avaí teve até uma sede, onde hoje é sede da Eletrosul. O Avaí comprou aquele terreno para construir o estádio do Avaí ali. Acabou não saindo. Eu tenho até títulos que eles construíram, convidaram associados para comprar títulos. Eu comprei esse título, nunca me devolveram o dinheiro, porque também fechou tudo, venderam o terreno para a Eletrosul e foi embora, e resultado, aí não tem nada. A nossa ilha não tem ambiente físico e financeiro para construir um grande estádio de futebol. Não tem. Entendi. Bom, a gente está chegando na reta final aqui do nosso Café e Prosa e eu queria saber um pouquinho das peculiaridades da vida do senhor. O que o senhor gosta de comer? Qual é a comida preferida do senhor dentro da nossa culinária? Claro que o senhor já está com uma certa idade de cuidar da saúde, mas o que de mais aprazível a nossa ilha ofereceu para o senhor nesses anos de vida? Bom, eu não sou um bom garfo, não tenho um bom apetite, eu como relativamente pouco. E não sou muito amigo de grandes variedades. A questão que eu peguei desde criança, porque a minha família também não era uma família de grandes posses. Então, nosso alimento era um alimento comum, feijão, arroz, pirão de farinha de mandioca, pirão escaldado. Você sempre tem uma preferência? A farinha de mandioca. Hoje estamos descobrindo novamente o valor da farinha de mandioca. Né? Casos de pessoas que foram viver na selva e viveram só com farinha de mandioca. Tem então, até um ditado lá, né? Farinha de mandioca faz gente tola. Que da nossa época era comida de pobre. Farinha é comida de pobre. Meu pai comia seu feirãozinho escaldado com a farinha, botava um pouquinho de banha por cima e comia assim. Tem o seu valor, né? Tem o seu valor. O peixinho frito, né? De maneira que isso aí ainda é que faz, no caso, o meu paladar, coisas mais simples. Um feijãozinho ter o seu espaço preferido. Coisa boa. Bom, professor, chegando nessa reta final, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os florianopolitanos, para as pessoas que vão nos acompanhar aqui na TV Câmara, e um sentimento a respeito da nossa cidade. Bom, eu realmente não sei bem o que dizer, aqueles que são ouvintes e fãs da emissora de rádio da Câmara Municipal de Florianópolis. Para mim, é a primeira vez que eu estou usando essa emissora para contar algumas coisas que não possam ser comentadas ou faladas quando eu fui vereador muitas vezes, a coisa toda. Não havia nem a rádio na época. E de maneiras que esse é um momento que eu tive para rememorar algumas dessas realidades. E é uma oportunidade que eu agradeço a você, com você a gentileza de me ter me convidado para vir aqui bater esse papo. Gostaria até de falar um pouquinho mais, mas o tempo faz parte da nossa atividade e não podemos gastar tempo à toa. E passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido, a gente contou algumas histórias da vida do senhor. E essa foi a estreia do Café e Prosa aqui na TV Câmara, que você vai poder acompanhar não somente na televisão, mas também na internet, com a presença do professor Nereu do Vale Pereira. Muito obrigado. Esse é um filho meu, Geraldo. Esse é um dos meus filhos. Eu e minha mulher produzimos 9. 9? Bastante filhos. Tem uma acompanhante, não sei se ela está por aqui, ficou esperando lá fora. Mas agradecemos. Muito obrigado. Obrigado também. Foi um prazer voltar à Câmara Municipal para bater esse papo. Obrigado. Obrigado ao professor Nereu do Vale Pereira. Voltamos numa próxima oportunidade.